E é isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um capítulo do nosso livro de Eclesiastes. E olha, a coisa tá bombando. O capítulo primeiro foi muito top. Se você perdeu, cara, não fica moscando, velho. Vai assistir o capítulo primeiro, vai assistir o vídeo do sábado passado, porque você vai gostar bastante. E aqui o que nós temos? Nós somos o Ministério de Jovens da EBNU, que é o Ministério Integre. E estão comigo aqui hoje, eu que sou o Dilean, eu tô com a Juliana e com a Carol, que tem participado aí já de outros livros que nós estudamos. Mas vou dar a oportunidade agora para Juliana e para Carol dar aquele salve para você que está nos assistindo. Salve, galera! Eu e a Ju, a gente já fez outros episódios de outras séries, né, Ju? Muito bom sempre estar aqui para conversar sobre isso. E agora no segundo episódio do Eclesiastes, que, olha, tem pano para manga aqui, gente. A conversa tá boa. Isso mesmo, a gente já fez até junto vários episódios. Mas muito bom estar com vocês de novo em mais um episódio do Eclesiastes. E galera, por que é tão importante você ficar aí conosco? Por quê? Presta atenção agora para você não se perder nisso aí. A questão é que muita gente, como a gente falou um pouquinho no capítulo 1, tenta trabalhar o livro como se fosse só um monte de conexões ou de compreensões filosóficas. Um negócio meio etéreo, assim, sabe? Tipo, vou fazer o que agora? Vou ficar aqui meio que vibrando nas ondas do Eclesiastes. E não, o livro é prático. O livro fala para nossa geração. Olha só, para nossa geração. Eu sou jovem aqui, hein? Uhul! Eu também. Então, assim, o livro fala pra gente, o livro tem a ver com a nossa vida. E é por isso que é tão importante você ficar aqui conectado com a gente e participar, sei lá de onde você tá ouvindo ou assistindo a gente. Mas o que você pode fazer? Coloca aí nos comentários. Pô, eu sou o Dilean, eu moro aqui na Baixada Santista. Pô, tá sido legal o estudo com vocês. Manda a sua pergunta. Se você mandar, a gente, quem sabe, estuda. E aí no próximo sábado a gente responde. E aí você vai estar participando com a gente, claro. Se você quiser também nos conhecer, vai ser uma alegria muito grande te receber aqui na EBNU em São Paulo, dar aquele abraço e apresentar um pouquinho mais do que é o Ministério de Jovens da EBNU, que é o Ministério Integre. Galera, no capítulo 1, nós fizemos aí até meio assim uma visão panorâmica do livro de Eclesiastes, foi muito legal. Mas o que a gente percebeu? Que esse professor, esse Kohelet aí, ele está nos ensinando, ele está mostrando, e é interessante que ele mostra não uma coisa extremamente vazia, pra gente fazer essa parada com o livro aí, que parece que tudo é inútil e vazio, né? Mas ele mostra que o ensino, ele mostra que tudo aquilo que ele tem para nos comunicar é vivo, é vida, porque ele experimenta essas coisas. Ele vivenciou isso. Então não é alguém que aprendeu porque leu num livro de Platão, ou porque se mergulhou no seu quarto nos conhecimentos de Aristóteles. Não é nada disso, é um cara que é vivo, que está estudando e que está vivendo a realidade do dia a dia. E essa realidade traz questionamentos. Essa realidade confronta muitas vezes a nossa existência, confronta as nossas ideias, confronta aquilo que a gente crê. E como que a gente lida com essas questões todas? O livro de Eclesiastes vai nos ajudar em tudo isso. E o que nós temos? Se você tá com a sua Bíblia aí, inclusive se você não tá, faz o seguinte, dá um pause no vídeo aí, vai lá, pega a sua Bíblia, abre ali no capítulo 2 e acompanha com a gente o que tá acontecendo. Porque olha só, no capítulo 1, quando ele tá falando ali sobre essa questão de que parece que, as coisas parecem que não fazem muito sentido. Como assim? As coisas são desse jeito, parece que é tudo vazio, tudo inútil. E ele continua nessa vibe. Mas no capítulo 2, ele vai demonstrar algumas coisas do quanto é importante a gente estar conectado com isso. E como muitas vezes nós vamos experimentar essas mesmas situações, sentimentos e questões no nosso dia a dia. Por quê? Porque ele começa, parece que falando realmente para os seus alunos que são jovens talvez como eu, com seus 22, 43, jovens como a Ju, ali nos seus 20,
jovens aí como a Carol, que está no meio do percurso. Acabei de fazer 25. Aqui entre os 43 e os 20. Mas ele está falando sobre a gente e sobre questões daquilo que envolve a nossa realidade. Olha como ele começa o capítulo. Ele fala assim: eu disse para mim, vamos, eu vou experimentar a alegria, descobrir as coisas boas da vida. E aí até eu vou fazer essa pergunta agora aqui para Carol e para Jubes, para Juliana. E aí, parece que isso é bem atual, né? Parece que esse livro foi escrito quando? Hoje, aqui, dia 17 de agosto de 2023, algum jovem conversando aí num corredor de faculdade? Ou será que esse livro realmente faz parte lá do Antigo Testamento de muitos anos atrás? Olha, gente, começando a ler o Eclesiastes, eu tenho a impressão de que é realmente esse professor de... A gente tem muitos professores na vida, né? Tem professor de história, de matemática e tal. E o Eclesiastes me parece esse professor de sabedoria de vida. Então, é esse professor tentando mostrar para os alunos que ele já trilhou muitos caminhos, como o de Leão falou, que não é por conhecimento ou por alguma coisa que ele viu, mas pelo que ele experimentou na própria vida. E ele está tentando mostrar para os alunos, porque ele está vendo os alunos fazerem as mesmas coisas que ele já fez. Então, eu acho que isso é muito interessante. A gente, quando está, ou quando se propõe a fazer alguma coisa, quando vai encarar determinada situação, ou quando fala, não, eu quero só aproveitar, eu acho que ninguém nunca fez isso antes. Eu acho que eu estou tendo uma grande ideia, estou inventando a roda. Porque vou revolucionar o mundo. Nossa, ninguém nunca antes passou por isso que eu estou passando agora. Então, o Eclesiastes, né, escrito há milhares de anos, já fala pra gente que o ser humano é assim. Quando a gente é jovem, a gente quer aproveitar. E o Eclesiastes vai começar a dizer que ele já passou por isso e que se a gente coloca o nosso objetivo de vida nisso, a gente vai se deparar com um grande vazio. Então, eu acho que a gente pode começar o Eclesiastes, ele, na verdade, ele está colocando pulgas atrás da nossa orelha. Ele fala, olha, eu já passei por isso. Você não vai encontrar um sentido ou significado nisso que você está procurando. Então, ele começa a colocar motivos para a gente se perguntar. Por que a gente faz o que a gente faz? Ou será que se eu cair na gandaia, o que eu vou encontrar lá na frente? Então, eu acho que a gente pode começar a prestar atenção no que esse professor está ensinando para a gente, né, nessa sabedoria de vida que ele tem e que ele está tentando passar para a gente. Acho que a gente pode começar a ficar atento e falar, opa, acho que eu tenho que prestar atenção em alguém que já passou por determinadas coisas, que eu estou passando ou ainda vou passar, e eu posso prestar atenção nisso. Realmente, é muito interessante como parece que foi escrita, como o Dileonzo falou, parece que foi escrito hoje, mas é o mesmo tipo de pensamento que muitos jovens, que nem nós, de 20 a 43 anos, e mais, às vezes pensam, né, que tem que aproveitar a vida, e aproveitar a vida é fazer tudo o que você quer. E é muito interessante como já tinha gente que pensava assim, já tinha gente que fazia isso, e já tinha gente que se arrependia muito de fazer isso. Então, realmente, esse negócio de vou fazer uma coisa nova que ninguém nunca fez antes. Não existe nada novo debaixo do sol. Então, galera, presta atenção em tudo isso. Por quê? Porque a gente vê, e agora aqui, sendo bem honesto com você, aqui, a gente conversando olho no olho aqui, tá? Esse desejo, muitas vezes, do jovem de revolucionar, de parecer que tudo que ele tá fazendo é novo, e pá, agora sim a coisa vai dar certo, faz com que, muitas vezes, o jovem acabe se tornando um certo tipo de pessoa manipulável, para ser levado por ideologias e pensamentos que muitas vezes, como diz o autor de Provérbios, parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte, são caminhos ruins. E é por isso que é importante você perceber que, por exemplo, se você entrou na faculdade, cara, se dedique a estudar. Você vai ver talvez o pessoal lá na faculdade querendo sair para fazer outras coisas, querendo matar aula, querendo revolucionar o mundo, indo para a Avenida Paulista aqui, já que a gente é de São Paulo, né? Para fazer grandes movimentos. Cara, se concentre para você estudar, se concentre para fazer as suas coisas. Tente levar a sua vida pensando e lembrando que existe um Criador sobre todo o universo.
um criador sobre toda a história, e que, cara, não são os seus grandes movimentos que vão fazer a coisa mudar. Na verdade, com tantas pessoas, pensa agora só aqui, eu sei que eu vou dar uma fugidinha do negócio, mas pensa assim, cara, nós tivemos grandes homens e mulheres aqui, homens no sentido de pessoas da humanidade, que foram extremamente impactantes, revolucionários, grandes guerreiros, pessoas que marcaram a vida. Mas o mundo foi alterado por um cara simples que nasceu numa manjedoura, que nasceu num lugar dos animaizinhos, que viveu numa curtelazinha, cara, que viveu num lugar, tipo, um vilarejo, que andou por um pedaço de terra pequenininho, entende? Aqui a gente pensando no Brasil, cara, que não dá nenhum estado da nossa federação, entende? Dos menores. Ficou ali, chamou 12 pessoas para caminhar com ele, e o mundo se dividiu entre antes dele e depois dele. Essa pessoa é Jesus. Entenda isso. É o Senhor quem controla toda a história. É o Senhor quem controla toda a vida. E todo esse ímpeto, todo esse desejo que muitas vezes, e não é errado o jovem ter, coloque tudo isso naquilo que vai ser realmente importante para a sua vida, que é amar a Deus e amar ao próximo. E cara, segue sua vida colocando seus propósitos diante desse Deus, que é o Deus que controla toda a história. É isso que esse autor está querendo nos convocar. E aí você vai ter uma vida centrada, uma vida objetiva, uma vida com propósito aqui, não fazendo propaganda de nenhum livro, mas uma vida que vai fazer sentido para você. Porque olha só que interessante, olha só o que esse grande pensador, esse grande mestre acabou fazendo com ele mesmo. E é o que o texto vai dizer. Ele fala assim, ó, quer saber como eu quis dar vazão para todo esse meu ímpeto, para toda essa minha, eu vou fazer, eu vou acontecer. Cara, eu tive de tudo, eu me servi de tudo, eu fui um cara que teve fama como o cara sábio, o cara que era o cara, inclusive, mano, aqui agora, me desculpa as duas mulheres aqui, mas inclusive eu sou casado, a Juliana é minha filha. Mas olha só o que ele fala, cara, eu tive inclusive um harém, eu fui o cara, né, o cara que se acha aí o pegador das baladas, entendeu? Tipo, todas as mulheres aos meus pés, entende? Então assim, não teve nada que eu não coloquei aqui debaixo dos meus pés. E muitas vezes é exatamente isso que o jovem quer viver. O jovem quer pegar e fazer o quê? Vou pisar no acelerador, eu vou estourar o motor da minha vida. Entende? Ou que esse carro só chega a 180 km por hora, sei lá, aquele fusquinha antigo, né? Que nada, eu vou atolar o pezão, ele vai dar 200, vai dar 250. Esse negócio de vou fazer, eu vou acontecer, eu vou não sei o quê. Cara, você precisa tomar cuidado, porque nós temos visto aí uma quantidade grande de jovens que já estão com a vida toda arrebentada. E é interessante aqui, eu não quero fazer propaganda de nada, mas a Netflix ela lançou um anime que é o 100 coisas para fazer antes de eu virar um zumbi. E esse é o nome do anime. Se você tem a Netflix, se você gosta de assistir anime, bem, enfim. Mas é interessante porque o que acontece? Era um jovem que ele queria trabalhar numa certa empresa, e ele então se dedicou, ele fez um monte de coisa e começou a trabalhar naquela empresa. O que acontece? Ele descobriu que era uma empresa extremamente escravocrata e ele acabou se tornando um verdadeiro zumbi, até que acontece lá um apocalipse zumbi e tudo, e aí isso é a história da ficção. Mas eu acho bem interessante, porque era um jovem de 20 anos de idade que a vida dele já não fazia mais sentido. Se você assiste ali o primeiro capítulo, é uma crítica bem interessante sobre essa realidade de jovens que já estão enfrentando burnout, que já estão enfrentando depressões, já estão vivendo através de medicamentos, porque parece que nada faz sentido. Então eu quero aproveitar agora para perguntar para Carol e para Juliana a seguinte questão: que conselho será que a gente pode dar aqui para esse jovem que de repente está nessa vibe de querer conquistar o mundo? Eu vou resolver toda a minha vida agora, nos próximos 5 anos, e tá com o pé lá no acelerador, estourando tudo. E aí?
será que a gente pode ensinar alguma coisa e mostrar um caminho diferente para ele? Olha, o que o Eclesiastes mostra pra gente, acho que agora, bem agora no começo, é que a gente precisa se fazer essas perguntas. Então, eu acho que duas coisas são importantes antes da gente começar a tomar decisões na vida. Qual é o propósito disso que eu estou fazendo? O Eclesiastes desafia a gente nisso. E ele mostra pra gente que ele já fez muitas coisas e que ele, depois de ter completado um monte de coisas, ele se encontrou com um vazio. Então, ele faz com que a gente se pergunte com que propósito? O que quer que seja que você esteja fazendo? Se é cair na gandaia, se é trabalhar muito, se é estudar muito, se é construir relacionamentos, o que você está fazendo e por que você faz isso que você está fazendo? Com que propósito? Qual é o sentido? E se você aposta todas as suas fichas nisso, será que vale a pena? Eu acho que a primeira coisa que o Eclesiastes ensina a gente é a se perguntar a respeito do propósito das coisas. Eu tenho entendido também que o Eclesiastes está ensinando para a gente a aceitar conselhos. Então, geralmente, a gente acha que é, como a Ju falou, né, o rei da cocada preta. A gente acha que está por cima da carne seca, que só eu sei da minha vida, que ninguém mais entende o que eu estou passando, que só eu sei decidir o meu caminho. E isso não é verdade. O Eclesiastes mostra pra gente, esse professor de sabedoria de vida, ele está dizendo pra gente, não, você não tá pensando direito, porque todas as coisas pelas quais você acha que está passando sozinho, eu já passei antes, eu já vivi antes, eu já construí antes, e eu posso te dizer que se você apostar todas as suas fichas nisso e pisar no acelerador, pode ser que você se dê mal lá na frente. Então, acho que duas coisas são importantes aqui, a gente se perguntar por que a gente faz o que a gente faz, e a gente ouvir outras pessoas, mais velhas principalmente. A gente o jovem não gosta muito, né, de ouvir conselho de gente mais velha, a gente acha chato, a gente acha que quem é mais velho não entende, ou é de outra geração, não, né, já passou, aquilo que você viveu já passou, a gente está em novos tempos. Mas isso não é verdade. As pessoas mais velhas têm muitas coisas para ensinar para a gente, e para que a gente não cometa os mesmos erros. Eu acho que, realmente, pensando a mesma coisa que a Carol, assim, acho que a primeira coisa que eu ia pensar para falar para uma pessoa, se eu visse uma pessoa nessa situação, é procurar alguém que pudesse aconselhar aquela pessoa, alguém que já passou pela situação que a pessoa está se colocando. Então, assim, falar, olha, antes de você realmente ir por esse caminho, olha aqui essa pessoa aqui, ó, ela fez exatamente a mesma coisa que você. Dá uma olhada onde ela tá, entendeu? Tipo, conversa com ela, vê se realmente é o que você quer da sua vida. Porque, independente do caminho que você for escolher, vão ter consequências, né? E podem ser consequências boas ou ruins. Por exemplo, se você estudar muito, a sua consequência ruim vai ser, provavelmente você não vai ter, sei lá, tantos amigos, ou vai sair para tantas baladas, assim, mas você vai ter uma ótima profissão. E você vai ter uma vida muito boa, porque você estudou muito, então você sabe muito sobre aquele assunto que você escolheu. Você pode ter um emprego muito bom. Então, independente do que você escolher, vão ter consequências. E colocar na balança se as consequências boas, elas são realmente boas, sabe? Se tem mais coisas ruins que vão acontecer, ou se tem mais coisas boas, e se as coisas boas para você hoje vão ser realmente as coisas boas para você daqui a um tempo. Porque, não, eu não quero estudar porque eu quero ir para balada, mas você com 60 anos não vai para balada. Então, assim, realmente ir para balada é uma consequência boa sempre. Então, levar isso em consideração e colocar isso na balança também. De você não pensar só no seu agora, mas você pensar no seu futuro. Porque você não vai viver só o agora, você vai viver o seu futuro também. Então, levar isso em consideração, acho que já é um bom caminho também. Então, pessoal, uma coisa que é bastante importante, pegando aqui o que a Carol, a Ju falou, é equilíbrio em tudo, mano. Equilíbrio. Porque, pensa bem, é claro que se você, e o autor de Eclesiastes vai falar isso, a gente não tem garantia nenhuma, nem de que a gente vai ter futuro, cara.
A gente não tem garantia nenhuma. Hoje aqui, ó, o vídeo vai sair no sábado, mas a gente tá na quinta-feira gravando esse vídeo. Eu não sei se quando o sábado sair o vídeo, a gente tá aqui. Não tem como a gente saber do futuro, cara. Não tem. Então o que a gente tem é o presente. Então, por um lado, a gente tem que viver o presente bastante intenso, no sentido de aproveitar o presente que a gente tem, porque ele a gente tem, né? Por outro lado, a gente não pode deixar de negar que se a gente continuar vivo, a gente tem um futuro. Eu acho bastante legal isso aí, porque até coisas seculares e até de comédia lidam com essa situação. Se você já assistiu aquele filme do Adam Sandler, O Clique, é muito interessante, porque ele exatamente tem aquele controle remoto que, então ele pode, por exemplo, pular as partes chatas da vida, que é essa coisa do cotidiano, e sabe, aquela coisa de, poxa vida, ter que todo dia estudar. E, cara, se você quer passar na sua faculdade e tudo, cara, você vai ter que lutar por isso. Provavelmente vai ter noite que você vai virar acordado aí, estudando. Vai exigir esforço de você. Então, faça isso e aproveite esse tempo, que é muito importante também na sua vida. Não pule isso, achando que vai ser melhor lá na frente. Porque não vai, a coisa na verdade piora. E cuidado com quem você corre atrás para conseguir o conselho. Você pode de repente correr atrás de um baita workaholic e que o cara vai falar, olha só, tá vendo? Eu me arrebentei, nossa, trabalhei mesmo, trabalhava 15, 16 horas por dia, mas olha aqui hoje, eu tenho um carro importado, eu tenho uma casa e não sei o que. Qual é o real futuro que você quer? Isso é importante. Porque essas coisas você vai colocando na balança. E é claro, eu sei, ninguém aqui que tá falando assim, poxa vida, no futuro, tomara que eu continue o resto da minha vida só andando de ônibus, nunca possa ter nenhum carro, e o meu sonho de vida é continuar sem ter dinheiro nem para comprar um Babalu banana. Não é essa, entregando a idade aí, né? Não é essa a questão. Só que esse equilíbrio precisa existir. É claro, você precisa se dedicar, mas ao mesmo tempo você precisa lembrar que o futuro pertence a esse Senhor do futuro. E com isso você pode aproveitar as coisas boas da vida agora e ao mesmo tempo se planejar para o futuro, sabendo que tudo isso está no controle de Deus, sem exagerar em nada. Sem, por exemplo, colocar a sua vida numa perspectiva de futuro ideológica, que isso vai levar você a lugar nenhum. Isso nem vai te trazer bons resultados financeiros, emocionais, nem vai te trazer nada de bom. Viva a sua vida tentando amar a Deus e amar ao próximo em cada uma das coisas que você está fazendo. Porque olha o que vai acontecer. O autor, ele vai dizer, né, o nosso mestrão aqui, o Correleto, ele vai dizer, cara, a verdade é que eu não neguei nada na minha vida. Isso está lá no versículo 10 em diante. Nada. Tudo que meu olho viu, que ele desejou, eu não neguei. Você pode ter mesmo. Não recusei dar para mim mesmo nenhum tipo de prazer que o meu coração quis. Mas é interessante que talvez esse seria para nós vamos dizer assim, a frase de sucesso. Que a maior parte dos jovens talvez gostaria, nossa, isso aqui é a minha realização de vida. Poder ter aquilo que eu quero, poder fazer aquilo que eu quiser, poder, enfim, nada daquilo que eu desejo não vai ser realizado. Eu tenho o meu gênio da lâmpada aqui, azul e cantarolante, para fazer tudo aquilo que eu quero todo momento. Mas olha só o resultado dessa vida desenfreada a satisfazer o seu próprio coração. Ele vai dizer, tudo isso, quando eu avaliei, olha o versículo 11, tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. E aí essa pergunta é muito importante. Agora, a gente entender bem, aqui com a Carol e com a Ju, como pode alguém que realizou todos os desejos do seu coração olhar para isso e falar, minha mão foi produtiva, produziu tudo que poderia imaginar, e ainda assim encontra um vazio dentro dela mesma?
Pois é, Dilian. E aí é que tá a gente saber escutar o conselho desse professor de sabedoria de vida, né? Porque ele construiu muita coisa, ele aproveitou a vida, ele trabalhou muito, ele adquiriu sabedoria, e depois ele, com tudo isso na mão, ele falou: e agora o que eu faço com isso? Justamente por causa daquilo que você falou, porque eu não controlo o meu amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 5 minutos. Então, se depois de ter feito ou produzido muita coisa e aproveitado muita coisa e construído muita coisa, com tudo isso que eu tenho na mão, o que eu faço com isso? Quem vai ficar com isso? E a pessoa que ficar com toda essa herança que eu construí, ela vai tratar do mesmo jeito que eu estou tratando? Ela vai dar continuidade? Para quem que eu vou deixar tudo isso? Eu não tenho como controlar. E aí ele entra em parafuso, porque depois de ter visto tudo que ele se esforçou para fazer, e ele vê que a pessoa que herda todo o fruto do trabalho dele, ele não tem como controlar as ações dessa pessoa, ele enlouquece, ele fala: então, para que eu fiz tudo isso? E então e aí ele chega lá no final e ele está dando um conselho para a gente que está no começo. Uhum. Ele fala: para pensar se você realmente colocar o significado da sua vida na construção dessas coisas, você vai chegar no final como eu cheguei aqui, e você vai ver que não faz sentido. Então, isso é muito interessante. E adiantando, mas não querendo adiantar tanto, ele já no final do capítulo, ele fala: desfruta do que você tem. Desfruta do que você está construindo. Ao mesmo tempo que você vai construindo as coisas e se esforçando para ter as coisas, desfruta disso. Aproveita disso que você tem, do trabalho das suas mãos, com quem está perto de você, porque Deus é quem dá essa bênção para a gente. Então, como a gente não controla o amanhã, como eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos, eu tenho que desfrutar daquilo que Deus me dá hoje. Porque e a gente estudou isso em Tiago, né? Na série anterior, quem não assistiu, vai lá acompanhar Tiago, que fala sobre isso também, sobre sabedoria, um monte dessas coisas que a gente está puxando aqui em Eclesiastes. Exato. E ele fala que Deus é quem dá tudo isso, que toda boa dádiva vem do Senhor. Então, se você tem trabalho, se você tem uma boa comida na mesa, se você tem bons relacionamentos, não fica tentando antecipar o amanhã, ou tentando sempre pensar naquilo que vai ser depois. Aproveita disso agora, agradece a Deus por tudo que você tem agora na sua mão e desfruta disso. É o conselho do professor de sabedoria de vida. Realmente, porque uma coisa exatamente que ele fala, né, que independente do que é o seu sonho aqui, né, se você não estiver pensando em Deus em primeiro lugar, ou não estiver pensando em servi-lo em primeiro lugar, independente do que você consiga aqui, a sua vida aqui, ela é passageira, a sua vida aqui, ela é muito pequena. Então, você não pode só viver a vida aqui. Você tem que pensar que a vida que você está vivendo, que você vai continuar ela em algum lugar. Então, pensar que lugar você quer continuar a sua vida. E colocar realmente os seus olhos primeiro em Deus. Porque Ele vai ajudar você a conseguir os seus sonhos. Então, conseguir o que você precisa. Então, não precisa ficar nesse desespero todo de conseguir tudo. Porque se você olhar primeiro para Ele, Ele vai ajudar você. Ele vai te dar o que você realmente precisa. E aí a sua vida não vai ser uma vida vazia, porque Ele sabe exatamente o que você precisa e a quantidade do que você precisa. Então, vai ter alguém que está cuidando de tudo e que tem poder sobre tudo, cuidando da sua vida. Então, acho que esse sentimento de vazio, ele não vem, né? Porque tem alguém cuidando de você. Então, né, galera? Olha só que interessante tudo isso. Pra gente fazer um resumão aqui. Então, a grande perspectiva aqui agora é a gente pensar de onde vem tudo aquilo que a gente tem. Porque quando ele olha e fala assim, tudo eu conquistei, tudo eu tive, tudo eu não me neguei nada e tudo,
O centro de toda a conversa é ele. São as minhas realizações, aquilo que minha mão produziu. E aí, quando a gente tem esse senso, a gente, olha só, nem para herança eu vou deixar, porque aquele lá, meu filho, minha filha, tudo não merece. Fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei. Mas aí ele chega aqui no versículo 25 e 26 e ele diz assim, ó: quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Aí ele vai dizer assim: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Ele se desgastou em conhecer sabedoria, mas ele reconhece que quem agrada a Deus, ele mesmo dá sabedoria, ele dá conhecimento e ele dá felicidade. Enquanto ele se desgastou para poder ter essas coisas, ele reconhece que aquela pessoa que está conectada com Deus, para essa pessoa o Senhor dá. E se eu recebi de grátis, de presente, pela graça maravilhosa de Deus, cara, eu não tô preocupado com quem vai usufruir depois, porque eu sei que eu mesmo só tô usufruindo também. Eu tô aproveitando. E, cara, não tem Rivotril melhor que esse. A gente tá aí agora, entende? Os caras estão tudo lá, precisa de alguma coisa para ficar relaxado, e a gente tá falando assim, pô, o Senhor tá nos dando da sua graça, do seu amor, dando sabedoria, conhecimento, inclusive dando felicidade para o coração daquele que o agrada. Então, onde você vai colocar a sua base? Não, o que eu quero é até X ano ter X na minha conta. E aí você vai se desgastar. E aí você vai chegar lá e conquistei. E agora? Cara, agora eu tô com dor eu tô com hérnia de disco, bico de papagaio, eu tô com... não tenho... Minha família tá toda destruída. Ou você vai falar assim, cara, minha meta de vida é passar esse tempo aqui de uma forma que faça sentido para mim, para os meus queridos, né? E também para as pessoas que estão ao meu redor. Por isso eu vou demonstrar amor, porque eu amo a Deus, eu vou amar ao próximo e vou seguir a vida nesse sentido. Olha só, para essas pessoas, tudo o resto vem no pacote que ele mesmo dá. Então é aí que está a grande sabedoria desse grande mestrão que no passado já falou, eu tive tudo e fui inútil, e vi tudo inútil daquilo que eu trabalhei e me desgastei para ter. Porém, para aqueles que decidem dedicar sua vida para agradar a Deus, ele deu tudo isso de boa. Galera, a verdade é que, cara, nossos filhos e talvez até os nossos netos, eles vão lembrar alguma coisa. Hoje mesmo, minha avó estaria fazendo aí 88 anos, faleceu na época da Covid. Não foi de Covid, mas foi na época, né? E olha só, eu lembro dela, né? Passei infância, fazia as férias na casa da avó e aquela coisa toda. Mas a minha filha até conheceu um pouco, né? Teve algumas coisas, mas ela já tão velha, tão debilitada. E a tendência natural é que, por exemplo, os filhos das minhas filhas já não vão saber praticamente nada sobre ela. Essa é a sequência natural da vida. Essa é a sequência objetiva de tudo. Então o que a gente pode fazer? Preocupado em ter um nome, ele vai se perder. Preocupado em ter riquezas, talvez o dia de amanhã venha uma nova pandemia e tira tudo. Preocupado, se o seu coração estiver preocupado em realmente aquilo que é importante, cara, isso ninguém pode tirar de você, porque o próprio Senhor vai dar sabedoria, conhecimento e felicidade ao teu coração. Bom, pessoal, olha só, hein? 35 minutos aqui já. Vamos então fazendo aqui as nossas despedidas. Carol, Jubes. O papo tá bom, gente, mas tem mais cenas dos próximos capítulos aí para acontecer. E o Eclesiastes, ele parece essa série que o primeiro episódio a gente não entende muito, o segundo episódio também, não sei o que está acontecendo mais ou menos, mas acompanhe até o final, porque no final, agora nada faz sentido, mas no final tudo vai fazer sentido. Não é aquele negócio, né? No começo era difícil, no final parecia o começo.
Aí quando chegar no final do Eclesiastes, você vai querer voltar e ler tudo de novo. Falei, peraí, que perdi alguma coisa. Mas isso é muito legal. Mas o legal é que agora, nesse finalzinho de capítulo 2, parece que ele deu um refresquinho pra gente, que foi isso que o Julião falou, né? Que quando a gente tá contente em Deus, com aquilo que Deus dá na mão da gente, a gente começa a encontrar esse sentido nas coisas. Então, acompanhem nos próximos episódios e a gente vai começar a adquirir essa sabedoria de vida que o professor está tentando ensinar para a gente. É isso aí. Acompanhem as cenas dos próximos capítulos e eu realmente espero que vocês entendam com a gente o texto, que vocês vão ouvindo e vendo os episódios aqui e acompanhando, maratonando como uma série aí da Netflix. Isso aí. É isso aí, pessoal. E bom, eu vou colocar aqui para você o nosso telefone, para que, se você quiser, Carol, sinto muito, agora você vai ficar com um pedaço cortado de você aí, mas olha só. Então esse aqui é o nosso telefone. Entre em contato com a gente, tá? Tem também aqui na história aqui do vídeo, né? Aqui antes dos comentários ali, também tem nossos telefones. Se você quiser saber mais sobre o Ministério Integre, o Ministério de Jovens da EBNU, entre em contato, você vai bater um papo comigo, eu vou te falar um pouquinho. E claro, se você também está aqui por São Paulo, vem nos visitar. Aliás, se você não sabe, domingo a gente está num novo endereço. Então tô pegando aqui também para não me perder. Aqui, ó, Rua Tianguá, número 25. Isso mesmo, Rua Tianguá, número 25. Vem fazer aqui uma visita pra gente, conhecer a gente pessoalmente, dar aquele abraço. Você vai ter a oportunidade de me pagar um café. Você vai ficar muito feliz com tudo isso. Que honra! Não, tô brincando. O café tá gratuito lá. E aí a gente vai poder se conhecer e quem sabe você faz parte aqui. E num próximo vídeo você tá aqui com a gente, também comentando e abençoando outras vidas. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau. Até a próxima.